Assim como a gente já comentou por aqui sobre o Blender e também sobre outras técnicas como photobashing para desenvolver o seu trabalho, hoje a gente vai falar mais sobre uma das ferramentas que está ganhando um destaque gigantesco dentro e fora da indústria de 3D. Então, senhoras e senhores, peguem já os seus bloquinhos de anotações, porque hoje a gente vai conversar mais sobre como a Unreal Engine representa o futuro das artes digitais. Quando eu fui falar com o Gus sobre diferentes formas de olhar para essa ferramenta e até de explicar ela por aqui, eu já sabia que tinha um potencial gigantesco, mas só ter potencial não significa que ainda está tão bom, assim como a gente viu no vídeo sobre Blender, porque a maturidade da ferramenta e da comunidade ao redor do aplicativo influenciam muito no desenvolvimento e na forma que a gente utiliza ela e aplica para criar em diferentes contextos do nosso trabalho. E aí é que está o principal ponto de diferença. A Unreal, ao meu ver, já atingiu há um bom tempo a maturidade que uma ferramenta precisa ter para começar a se consolidar. Agora só está amadurecendo cada vez mais e ficando muito melhor a cada atualização. Não só para a área de games, mas para a área de cinema, concept art, visual development e principalmente para você, que é artista 2D. Porque a ferramenta apresenta soluções muito bem aplicadas na criação de simulações, tanto de iluminação e texturas estilizadas quanto estruturas realistas. Mas nem sempre foi assim, porque quando a gente olha para Unreal, precisa lembrar que ela teve o desenvolvimento partindo da criação de um jogo do mesmo nome, se desenvolvendo mais por justamente dar liberdade para a criação de mods que desenvolvessem o game e a plataforma, sendo lançada depois como engine separada para sustentar jogos e facilitar o desenvolvimento. Tanto foi o sucesso da ferramenta sendo aplicada em grandes franquias, que a Epic chegou a fechar a parceria para criar um jogo que bateu grandes recordes de venda, no caso Gears of War, que além de dar os primeiros passos para o desenvolvimento da empresa, mostrou como que a ferramenta mantinha-se atualizada e em pleno vapor desde o lançamento aberto para a criação de jogos, se desenvolvendo como o principal componente do grupo da Epic e que foca há um bom tempo no desenvolvimento de ferramentas para produção de forma geral. Tanto que a Unreal ajudou o desenvolvimento do OptX, que é um novo sistema de renderização em tempo real e que com inteligência artificial ajuda a reduzir o ruído nas renderizações com Ray Tracing. Muita coisa, né? Mas não para por aí, porque o desenvolvimento e investimento da Epic vai até ferramentas de texturização como o Pixel Mixer, que começa a bater de frente com o Substance Painter da Adobe. Porque o que agora não falta para essas ferramentas é tempo e dinheiro para elas se desenvolverem. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com você e com o futuro das artes digitais? A tecnologia dentro da Unreal está se desenvolvendo cada vez mais e mais rápido. Tanto que a versatilidade de renderização em tempo real apresenta pra gente já a aplicação dessas capacidades de produção na própria indústria. Se antes a gente olhava para as telas verdes como o principal ponto do VFX e das capacidades de produção, a gente precisa ter a noção das mesmas capacidades para os cenários virtuais que a ferramenta simula em tempo real durante as gravações, algo que já foi aplicado na série O Mandalorian da Disney. E isso por si só já mostra o quanto a indústria cinematográfica está disposta a arriscar com uma nova ferramenta, tanto por ter uma aplicação melhor dentro do ritmo de produção, quanto pelo seu desenvolvimento e união com outros programas que já são desenvolvidos dentro das produtoras. Algo que é um dos principais pontos de dificuldade do Blender e da sua entrada como ferramenta em grandes produções do cinema. Pois a Unreal já está sendo aplicada em grandes franquias como os novos filmes do Avatar. Sim, estão fazendo novos filmes do Avatar. E de jogos já consagrados como Final Fantasy VII. Então saber disso, ainda mais que a Unreal se adaptou bem a uma forma de produção já estabelecida há um tempo, ajuda a gente a entender melhor o contexto do seu futuro promissor. Por isso até ter um acesso facilitado na plataforma da Epic dá mais espaço para nós, artistas independentes, aprender e absorver mais do futuro que está chegando para os games AAA e para os grandes filmes e séries que brilham nas telas de cinema. Mas lembrando que principalmente a produção dentro de ferramentas como a Unreal e a Unity são justamente isso, só ferramentas para ajudar a encontrar diferentes formas de lidar e produzir arte. E por mais que automatizem o trabalho como MetaHuman, que está criando proceduralmente pessoas de forma realista, ou na simulação de materiais e iluminações dentro de um espaço 3D, você ainda vai precisar ter a noção de escolhas artísticas e de como tudo isso funciona dentro de escolhas mais próximas dos fundamentos, tanto 3D quanto 2D, porque de nenhuma forma o processo de aprender a lidar com diferentes formas de produção vai ser excluído. Essas novas formas de produzir vão ajudar por trazer muito do acesso de ferramentas antes caras e muito complexas, de forma mais simples e mais baratas, para pessoas de dentro e de fora da indústria. Quando que você imaginou que você ia poder usar de maneira gratuita uma das engines mais usadas nos melhores jogos e filmes?
É justamente nessas capacidades de produção que não só Unreal, mas todas as ferramentas artísticas do grupo Epic que a gente vê tendo esse acesso mais próximo se destacam, porque aos poucos a intercomunicação entre essas ferramentas e as comunidades vão dar para o trabalho artístico novos caminhos e que são tão vastos e criativos que as formas e capacidades de produção vão se tornar ilimitadas. Tanto que a gente já vê esse potencial em produções independentes dentro dessas plataformas, algo que mostra o potencial criativo desde tutoriais exemplificando da forma mais simples de um processo de produção, com resultados magníficos, até literalmente um curta com qualidade de cinema. Trazendo também muito da simplificação de composição de texturas com nodes que antes tornava o lado mais da programação, sendo refletido agora por escolhas mais artísticas e mais simples, sem precisar de toda uma noção mais desenvolvida de programação. Vai ser útil se você souber? Vai, mas não é obrigatório para todo mundo que comece a estudar e produzir texturas nessas ferramentas. Então, conhecendo melhor toda a vastidão, como que a gente pode ver o cenário artístico no futuro? Essa é na verdade uma pergunta bem complicada, mas perguntas complicadas só precisam de respostas bem explicadas. Então vamos por partes. A capacidade criativa é o principal ponto dessa ferramenta, tanto por ter uma aplicação funcional dentro dos processos da indústria, quanto na facilidade de produção de artistas da comunidade de forma geral. Porque o principal ponto que a gente precisa olhar para uma ferramenta é se ela dentro do seu processo o aprendizado é viável. Tanto que, como mostra o artista Nicolas Volchenko em seu vídeo para o canal Stylize Station, o potencial dentro da Unreal, utilizando a criação modular para diferentes processos de produção, ao lidar com estruturas e terrenos dentro do mundo estilizado, são caminhos extremamente viáveis para a produção de concepts quando ainda está em seu desenvolvimento visual inicial, pois apresenta a possibilidade de alterações na produção de uma maneira muito mais fácil, rápida e barata, sem depender da recriação completa de objetos e estruturas, permitindo uma liberdade criativa na produção de forma geral, algo que o Kit Bash faz em diferentes processos do concept, só que agora dentro dessa ferramenta, e ainda com a capacidade de exploração de texturas que simula o desgaste, ou até mesmo outras características como pinturas e representações de diferentes aspectos do mesmo material sendo exposto ao tempo. Tanto que para produções autorais a gente vê a possibilidade de exploração do espaço 3D para criar uma narrativa mais estruturada no 2D, como o artista Ben Mauro mostrou em seu vídeo sobre o mundo explorável que criou para sua HQ, Huxley, apresentando a versatilidade dentro de diferentes métodos de produção. Então essa flexibilidade de criação em diferentes formas e cenários para se expor um material ou desenvolver um contexto ajuda e muito no desenvolvimento, com resultados mais rápidos, bem estruturados e com uma qualidade de grandes estúdios. A independência de criação, junto com uma plataforma com tantas liberdades assim, mostram pra gente o grande potencial da ferramenta e do crescimento artístico. Então, se você já tem interesse em explorar novos caminhos e formas de produção, a Unreal pode ser a porta de entrada para um universo artístico completamente novo e magnífico.